Contar a história da rádio pioneira de Piuí não é tarefa fácil. 40 anos não se completa do dia para a noite. E para fazer com que essa história se perpetuasse e passasse de geração em geração, foi necessário muito trabalho e o envolvimento de várias pessoas. O rádio começou a chegar aos lares brasileiros a partir da década de 1930 e se tornou uma paixão nacional. Mas foi só nos anos 80 que Piuí ligou o rádio e a 104 FM ecoou pelos 4 cantos da cidade. Boa noite, Cláudia. Boa noite aos ouvintes da Rádio Piuí FM. E daqui a pouquinho nós voltamos a falar do Parque de Exposições com Eduardo Azeredo. O longo processo de desenvolvimento da fala, da escrita e da imprensa legaram ao homem condições de comunicação, de registrar sua história e experiências vividas, garantindo dessa forma melhores condições de vida e perpetuação de sua espécie. Você já imaginou a nossa vida sem a comunicação? Seria algo extremamente difícil. Quando a gente pensa em comunicação, o primeiro passo da humanidade foi o desenvolvimento da fala. Segundo passo, o desenvolvimento da escrita. Parece algo muito distante da nossa realidade, mas foram passos essenciais para que a comunicação pudesse acontecer. O passo seguinte foi a invenção da imprensa por Gutenberg. Seguindo assim, a humanidade vai construindo as suas possibilidades de comunicação. A imprensa no Brasil só foi permitida a partir do momento da vinda da família real em 1808. Foi a partir desse momento que foi criada a imprensa régia e foi impresso o primeiro jornal escrito do Brasil. Já em Piuí, o primeiro jornal circulou no ano de 1906 e foi fundado por Dr. Arthur de Lima e se chamava O Piuí. Como vimos, o jornal foi o primeiro meio de comunicação a visar grande alcance. No entanto, os altíssimos índices de analfabetismo do Brasil o tornavam um meio bastante ineficaz e restrito a um pequeno grupo que tinha o privilégio de conhecer as artes da escrita e da leitura. O jornal é um importante meio de comunicação, mas era um meio de comunicação escrito, que era acessível a um pequeno grupo da nossa comunidade piuiense. Então, as notícias não chegavam a todos os piuienses. As notícias tinham um grupo muito restrito de pessoas. O rádio surgiu como resultado da união de 3 tecnologias: a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Muitos pesquisadores afirmam que o inventor do rádio foi o italiano Guglielmo Marconi, em virtude de ter realizado o primeiro sistema de telégrafos sem fios, sendo essa transmissão realizada em 1899. No Brasil, a primeira transmissão por ondas de rádio ocorreu em 1923, promovida por Edgar Roquette Pinto, durante as comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil. Com o passar do tempo, alguns empresários piuienses começaram a buscar em rádios de outras cidades meios para comunicação. O desenvolvimento da rádio foi um processo extremamente importante na história da humanidade. E essa invenção só chegou aqui em Piuí na década de 30, quando o Pedro Alcântara Veloso sintonizou o primeiro rádio de Piuí, mas surgia-se aí a necessidade de Piuí ter o seu próprio veículo de comunicação, ter a sua própria emissora de rádio. Era um processo extremamente difícil, extremamente burocrático, regido por leis que foram elaboradas no período da ditadura militar. Então havia ali uma censura, havia uma exigência muito grande. Embora o Brasil já passasse, quando a nossa rádio foi criada, já passasse por um processo de redemocratização, a legislação ainda era resquícios da ditadura, ainda tinham influências da ditadura militar iniciada em 1964. É mágico
pela primeira vez, naquela época, nós não tínhamos nada disso em Piauí. A única experiência de rádio que nós tivemos foi de uma rádio clandestina, uma rádio pirata, que funcionou nos anos 50 e, por sinal, um dos participantes dessa rádio pirata veio a ser próximo da 104 FM, que era o Gilmar Lima. Quer dizer, ele ajudou lá na Rádio Pirata e depois ele foi, no início, ele ajudou a trabalhar as questões da 104 FM também, não é? Os primeiros passos para a implantação de uma emissora de rádio em Piauí foram dados em meados de 1982. A campanha de implantação da estação de rádio na cidade era coordenada pelo professor Gilmar Lima, pelo empresário Domingos Gatti e pelo advogado Dr. Roberto de Araújo. Eles eram 3 sócios e eles resolveram pleitear uma concessão de rádio para a cidade de Piauí. E naquela época, a concessão de rádio ela não era uma outorga que era gratuita, não se pagava por ela, né? Você tinha que ter uma conduta libada para você ter um veículo de comunicação. E era feito toda uma pesquisa, né, sobre a vida, né, pregressa daquela pessoa para saber se ela poderia ou não ter uma outorga de comunicação, de uma empresa de comunicação. Estamos falando aqui de 1980, né, quando foi o primeiro contrato social da rádio, que foi registrado na junta comercial, foi em 1982. E eles fizeram um contrato, teve que fazer toda uma verdadeira epopeia Brasília, porque na época não era a Anatel, era o Dentel, era o Departamento de Telecomunicações, não era uma agência reguladora, era um departamento. Então ele tinha até mais força, digamos assim, ele deixava ou não deixava. Então era mais restrito o leque de concessões, né? E aí eles lutaram, brigaram e conseguiram finalmente, né? Aí pegaram o canal 282, que é o prefixo YC, né? 739 e com 104,3 MHz, que é a frequência. E começou, aí eu me recordo que ele fez, acho que eles chegaram a fazer umas 3 viagens a Brasília. Ele e o Zé Roberto. Aí na terceira, salvo engano, acho que foi na terceira que aí obteve a concessão. Naquela época, em 1983, era muito complicado uma rádio para o interior. Eles sempre tinham preferência para a cidade maior, porque depende de concessão, dependia da Câmara de Deputados Federal. Então, é uma dificuldade muito grande de conseguir. Muitos falavam, mas não comporta a rádio aqui, a cidade é muito pequena. Então, foi muito complicado conseguir essa rádio para Piauí. Foi onde houve uma demora grande também, que depende do lado político, depende de muita coisa. A primeira etapa era fazer um estudo, fazer um levantamento. E o Dr. Roberto Araújo sugeriu que esse levantamento fosse realizado por uma empresa especializada na área de São Paulo. Obtidas concessões, as regularizações adequadas, passou-se a terceira etapa, que foi a aquisição dos aparelhos de funcionamento da própria rádio. Além das pesquisas iniciais para a obtenção da concessão da instalação de uma emissora de rádio em Piauí, era necessária a constituição de uma personalidade jurídica de uma empresa, que se dava através de um contrato social. Desse modo, os 3 idealizadores, Gilmar Lima, Domingos Gatti e Dr. Roberto de Araújo, firmaram entre si o primeiro contrato social. A primeira cláusula trazia o nome da empresa, Sociedade Difusora de Radiofusão Limitada, e estabelecida como sede na Rua Vigário José Florencio, número 301. O parágrafo único determinava o nome fantasia da sociedade, Piauí Difusora FM, nome este pela qual a Rádio 104,3 é ainda conhecida. O contrato social existia, né? A Sociedade Difusora piauiense também já existia, mas eles não tinham conseguido a outorga. E aí o Dr. Roberto Araújo resolveu sair, né, dessa sociedade e ele vendeu a parte dele
pro José Roberto e pro Walter. Eles já eram sócios na Casa Goulart na época, e o José Roberto e o Walter entraram na sociedade porque os dois compraram a parte do Dr. Roberto. Posterior a isso, né, o José Roberto, antes da rádio entrar no ar, o José Roberto ele comprou a parte do Domingos Gatti. Primeiro a sair fui eu. Na época eu tinha uma advocacia bastante intensa e não tinha tempo para dedicar como precisava dedicar. Então o primeiro que saiu da sociedade fui eu. Posteriormente, o sócio Domingos Pascoal Gatti deixou a sociedade e vendeu a sua cota composta de 1/3 para José Roberto Goulart. Dessa forma, José Roberto tornou-se o sócio majoritário da rádio, somando 3/6 da sociedade. Quando o José Roberto comprou a parte do Domingos, então, ele já tinha a parte do Dr. Roberto, eles resolveram ir atrás, né? Foram para Brasília conversar com esse ministro na época, e foi ele que assinou, né, a concessão da rádio para então esses sócios, que eram o José Roberto, o Walter e o Gilmar Lima. E o meu desejo era ver essa FM, mas não pensava que ia ter um potencial tão grande como está acontecendo, um sucesso tão grande. O Zé Roberto, ele sempre foi uma pessoa muito atirada, muito dinâmico, e ele encarou muito bem. Ele fez alguns cursos e colocou pessoas boas também, pessoas qualificadas como locutor, na locução, e ele foi tocando e foi dando certo. Ele é uma pessoa muito atirada, muito dinâmico, então deu muito certo em razão disso. Era um José Roberto apaixonado pela rádio. Além da família, eu acredito que a Rádio 104 FM foi verdadeiramente a grande paixão do José Roberto. Durante toda a existência da rádio e a sua entrada para a sociedade, ele sempre se dedicou com grande atenção. Nós podemos dizer que a política de Piuí era uma antes da rádio e passou a ser outra depois da rádio. Quando a gente fala isso, lógico, a gente está associando a rádio à figura do senhor José Roberto. O Zé Roberto, como ele sempre foi um homem assim muito... Ele sempre teve muito assim, ele era muito, no sentido bom da palavra, elétrico, ele era dinâmico, ele gostava de agir. Aí ele sempre brincava assim: Gilmar, você fala eu faço, você fala eu faço. Aí ele veio lá e corria atrás e resolvia aquilo que tinha que ser para ontem, vamos dizer assim, tem que buscar um equipamento lá em Belo Horizonte, né, um exemplo, né? Aí o Zé Roberto já envidava os esforços todos, meu pai fazia a qualificação do equipamento, falou: precisa disso assim, assim, tal, só vai encontrar isso nessa loja, um exemplo, né? Ou nessa oficina, nessa especializada. Aí ele já mexia os contatos, começava a telefonar para Deus e todo mundo, né? Aí em 15 minutos ele falou: eu vou lá em Belo Horizonte buscar, viu? Aí ele entrava na caminhonete, no carro, e ia lá e buscava. O quadro social da emissora permaneceu assim até fevereiro de 1987, quando Gilmar Lima deixou a sociedade. Quando o seu Gilmar desanimou, né, vamos dizer assim, do negócio, o seu Gilmar era um intelectual, ele gostava de dar aula, ele tinha outros planos, né, para ele. E aí o Zé Roberto comprou também a parte do seu Gilmar. Só que aí eles eram sócios da Casa Goulart, Walter, Paulo César e Alexandre e José Roberto. E aí o Paulo César entrou na sociedade, né? E aí ele comprou, o Zé Roberto passou a parte do seu Gilmar, o Zé Roberto comprou a parte e ele passou a parte do seu Gilmar pro Paulo César, que também era sócio dele, né? Depois disso, o Paulo César saiu da sociedade, né? E aí o José Roberto ficou na sociedade, né? E só que o Walter, ele era o detentor, então, de 1/6, né, só da rádio, porque posterior a isso, o Zé Roberto foi comprando todas as outras partes. Só que
Bom, aí ele teve um desentendimento com o irmão, foi quando o pai morreu, né? E ele queria regularizar essa situação, né? Dos contratos da rádio, né? Do contrato social da rádio. E ele havia feito uma alteração contratual que ficava pendente a apuração dos haveres do Paulo César, e 50 para ele e 50 para o Walter, né? Só que o Walter não pagou por isso e também não pagou o Paulo César pelos haveres dele. O Zé Roberto acabou acertando com ele, porque tinha um contrato de gado com ele e várias outras coisas, e eles acabaram acertando isso, e o Zé Roberto acabou ficando com a parte do Paulo César, né? E aí eles tiveram uma longa história aí na justiça, né? O Walter e José Roberto. E foi uma história muito triste também, e que a gente conseguiu solucionar esse, vamos dizer assim, esse problema todo depois da morte do José Roberto. O meu pai se desligou por uma questão assim, não foi nada, realmente não foi. Não foi nada com o Zé Roberto. Um parente dele muito interessado em ingressar na rádio, começou literalmente a fazer intrigas, fofocas mesmo, bem infantis, mas perigosas, venenosas, e começaram a atingir tanto o Zé Roberto, ficou muito magoado na época, quanto até meu pai. Inclusive até na época eles não queriam romper de jeito nenhum. Mas aí o Zé Roberto falou, então Gilmar, você que sabe. E meu pai falou, não, eu acho melhor para te proteger. Aí o Zé Roberto começou a chorar. Meu pai falou assim, não, para te proteger e proteger o nosso sonho, que é a empresa, eu me retiro. A saída do professor Gilmar Lima da sociedade marcou o fim da composição da formação inicial e consolidou a rádio como propriedade dos irmãos Goulart. A inauguração oficial e definitiva da rádio aconteceria no ano de 1986, quando a rádio de fato foi inaugurada através da homologação definitiva da concessão. Isso aí foi na década de 80. O Zé Roberto me chamou quando ele estava iniciando as transmissões aqui, para a gente poder montar uns equipamentos, e a partir dali a rádio é isso, que é essa potência que está hoje aí no ar. Era uma rádio classe C, que equivale a uma potência de 300 watts, e para vocês terem uma ideia do progresso dessa rádio, de 300, hoje nós somos 30 mil watts. Nós fomos atrás de equipamentos, tentando adquirir coisas para poder fazer a instalação da rádio até que chegasse, a Anatel liberasse o sinal. Já estávamos praticamente montados, né? E aguardando a liberação da Anatel. Eu lembro que o escritório era ali na Rua Padre Abel, eu ainda não sabia onde era, 104. Em cima os estúdios e no segundo andar era o escritório. Uma sala pequena, um banheirinho. Eu chegava, limpava, fazia o café, uma máquina de escrever aqui nessa mesinha e a mesa do Zé Roberto aqui. Para você ir no estúdio, você ia mais um andar, para você ir para o terceiro andar, onde era o estúdio, onde era a discoteca, né? Inclusive eu tive assim, o prazer de fazer uma doação dos meus vinis, meus velhos vinis, devia ter uns 300 ou 400 vinis, que eu fiz questão de doar para a discoteca da rádio. Naquele tempo, rádio tinha discoteca, né? Depois de quase 3 anos de muita luta e dedicação da equipe pioneira, a rádio foi ao ar em caráter experimental. Era abril de 1986 e evidente era a alegria do povo piuiense. Ao final de uma semana, operando em caráter experimental, a Piuí Difusora FM, primeira emissora de rádio comercial da cidade, já havia se tornado a grande coqueluche dos piuienses. Só que quando eles entraram no ar pela primeira vez, foi 1º de abril. E ela só tocava música, né? E foi um acontecimento na cidade, porque todo mundo foi para a praça, todo mundo queria ouvir a 104 FM. Foi um acontecimento na cidade, quando a rádio entrou no ar. E aí, mas era 1º de abril. 1º de abril era o dia da mentira, né?
E aí o José Roberto não queria comemorar os aniversários, né, futuros da 104 no dia 1º de abril. E aí ele elegeu o dia 1º de maio, que era o dia do trabalho, né, para ser o aniversário da rádio. As pessoas iam com os carros, paravam nas praças, abriam as portas e sintonizavam na rádio e ficavam do lado de fora ouvindo. Quer dizer, essencialmente estilo norte-americano, James Dean, Elvis Presley, década de 50, 60, né? E na época meu pai, por ter essa formação de jornalismo e também de marketing, ele dava os toques, o Zé Roberto o consultava sempre, falou assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso vai funcionar, o que você acha? Gilmar, isso aqui é bom, ou isso aqui é meio esquisito? Eu falei, não, isso aqui é bom, não, isso aqui não serve não, isso aqui não vai colar, não pega não. E aí eles foram assim, com isso, formando não apenas a grade de programação, mas também até o estilo, vamos dizer assim, da 104, né? E na época, quando a gente começou, ainda eram as fitas. Aí depois passou para os cartuchos. Aí vinham as cartucheiras. Você fazia o comercial e emendava. Editar era emendar a fita. Aquilo arrebentava toda hora. Aquilo tinha que ter 5, 6. Enquanto você consertava 2, tinha 3 pifando, entendeu? Os comerciais eram feitos nessas fitas, né? Tinha até um aparelho que chamava, a gente na época chamava de Akai, né? Era um aparelho que a gente gravava e depois tinha que cortar as fitas e fazer uma montagem. Tinha uns equipamentos que a gente fazia montagem. Era todo um processo, todo manual. A dificuldade era, você tinha que ficar segurando o disco ali, estava terminando uma música, você tinha que ficar segurando a outra no ponto para poder não dar buraco. E você tinha que ter a técnica para segurar a picape ali, o disco, porque senão dava aquela partida rápida. E o Zé Roberto não gostava disso, então você tinha que segurar direitinho para poder dar o tempo da música começar. Os comerciais eram feitos nos cartuchos. Eu mesmo fabriquei muitos cartuchos de 30 segundos, 60 segundos. Os cartuchos que estão comigo guardados no meu museu até hoje. E tinha 2 cartucheiras. Uma que, enquanto uma estava rodando, você já preparava a outra. Tinha 2 picapes de um lado, 2 picapes do outro, e era uma correria total, porque nós só atendíamos telefonema, não tinha WhatsApp nem celular na época. Você tinha que atender o telefone, botar a música no ponto. A gente quase que tinha que fazer uma academia, sabe? E isso eu tô falando de musculação mesmo, porque você dependia até de uma agilidade física, porque as picapes, né, com os discos de vinil, então era tudo na mão, né? A gente era DJ, a gente era técnico, porque você tinha que segurar o disco na mão, fazer toda a parte técnica com a outra mão e ainda segurar alguma coisa aqui no queixo, no pescoço. Então você fazia um contorcionismo para trabalhar. Pra vocês terem uma ideia, o disco ele tem lá 10 faixas de cada lado. O ouvinte pedia a faixa do meio, você tinha que achar a faixa, escutar a música, telefone tocando, tinha que preparar a sua fala. Hoje em dia não discriminamos os DJs, mas nós éramos os verdadeiros DJs. Reestruturar uma programação de rádio é uma tarefa mais difícil do que construir uma rádio do zero, do início. Foram horas de dedicação, discussão, reuniões e encontros para traçar o perfil de uma programação que atendesse o gosto, a necessidade e preservasse a cultura piuiense. A minha relação com a rádio começa em 1986, quando a rádio foi inaugurada, né? E até ali eu não tinha muita relação com o Zé Roberto, mas a partir dali, como eu era, digamos assim, o editor do Alto São Francisco, que era o único veículo de comunicação na época em Piuí, a rádio veio em segundo lugar, né? Foi a segunda a chegar na cidade. Então isso nos aproximou muito e a gente começou a fazer uma série de trabalhos ali, trabalhos jornalísticos mesmo, correr atrás de novidades, aprender a fazer, né? Porque na verdade a rádio chegou sem que tivesse profissional preparado, foi uma luta para preparar pessoas, algumas pessoas vieram de fora, outras foram treinadas aqui mesmo. Então foi uma luta muito grande. Eu cheguei aqui em maio de 1986.
E aí comecei a fazer o programa Cheiro de Relva. Foi o primeiro programa Cheiro de Relva que teve, de sertanejo de 5 às 8, era de 5 às 8. Depois de 8 vinha o Serginho, vinha outras pessoas. E eu fazia aquele programa, a rádio não era 24 horas no ar. 104 FM chegando no interior, né, Henrique Gabriel? Com um timaço, na época era um timaço a 104 FM. E na época também, Henrique, não era assim tão comum ter tantas rádios, sabe? A 104 FM era praticamente a única aqui no Centro-Oeste Mineiro. Eu me lembro que o time da rádio era o Maurício Reis, a Rose, o Aguinaldo Gardel, o Serginho e me parece que o Deuclésio à noite. Aí me parece que o Aguinaldo Gardel saiu e eles falaram, já tem um horário na noite, você vai fazer noite. Aí eu fazia, Henrique Gabriel, de 8 à meia-noite. Depois passou a ser de 8 às 2 da manhã, cara. Então fazia esse ritmo noturno, tinha as lentinhas envolventes que o pessoal adorava. Era 11 horas da noite, era muito romantismo no ar. Eu acho que eu embalei muito romance, muito casamento por aí, cara. Muito beijo na boca. Mas o Cheiro de Relva era o xodó do Zé Roberto. Depois tinha o programa do Ouvinte à tarde, que também era um programa de muita audiência. Esse programa que o Ezio faz hoje era das 15 às 19 horas. O Ezio, que era o apresentador. E tinha o programa de manhã com o Irajá, que era um sucesso doido. Hoje é Show da Manhã, mas na época não era não. Na época era outro nome que eu não me recordo agora. E à noite também marcou muito, Lentinhas Envolventes. Praticamente toda a cidade estava ligada na 104 FM. Na primeira semana, a direção soube que a emissora era ouvida em 30 cidades, como Bom Despacho, Arcos, Formiga, Luz, Campo Belo, Divinópolis, Iguatama, São Roque de Minas, Pains, Guapé, Alfenas, São Sebastião do Paraíso, Lavras, Candeias e tantas outras. Então a gente atendia o ouvinte ali por telefone, né? E às vezes a gente datilografava as cartinhas uma por uma para o locutor mandar o alô, porque às vezes o ouvinte floreava muito, ou às vezes ele escrevia muito detalhado, contando uma história, né? Então a gente recebia cartinha tanto em mãos pelo ouvinte, quanto pelo correio. A gente recebia cartinhas de Pains, de Capitólio, de Formiga, de Arcos, Lagoa da Prata. Então sempre chegavam muitas caixinhas. Teve um sábado à tarde, eu estava trabalhando e como não tinha a parte administrativa, o escritório não tinha recepção, então o interfone, a campainha tocava já direto no estúdio. E eu atendi. E era um rapaz ali da região de Araxá que tinha vindo aqui na 104 FM exclusivamente para conhecer a rádio e a Rose Jones, locutora da rádio. Eu lembro que na época ele falou, ela tem uma voz linda, maravilhosa, e eu sou um fã incondicional, e eu saí lá da minha cidade por conta de conhecê-la, então eu gostaria de conhecê-la. E isso eu na porta atendendo o rapaz. E eu dei uma olhada assim, aí pesou um pouquinho aquela... Eu pensei na hora, como que eu vou dizer para esse fã que está esperando uma imagem incrível, né? Um cabelo trançado, amarrado de gominha de dinheiro, uma calça jeans rasgada descalço. Falei, mas fazer o quê, né? Sou eu. O rapaz olhou para mim, mas com uma incredulidade. Ele não disfarçou, ele olhou e falou, é você? Falei, sim, sou eu. Ele, eu não tô acreditando mesmo. Ele ficou tão decepcionado que ele não conseguiu falar mais nada, virou as costas, saiu e foi embora. Aos poucos, a Rádio Piuí FM foi caindo na confiança dos piuienses e acabou se revelando um verdadeiro sucesso. Em sua programação, muita alegria, diversão, música de qualidade e informação. A 104 ela foi o marco da comunicação aqui na região. Eu falei e continuo falando que a 104 é uma das melhores emissoras FMs do Brasil, né? Pela história, pela qualidade técnica, né? Pelos locutores que aqui passaram. Em uma alteração no contrato social da rádio, subentendeu-se que José Roberto e Walter Goulart teriam a proporção de 50% da sociedade cada um. Mas parece que na prática as coisas não foram bem assim. Essa questão deu origem a demandas judiciais cujo resultado alterou o quadro social da rádio e acabou por dividir a família em dois grupos, cujos detalhes não vêm ao caso. Depois que o Zé Roberto faleceu, a gente passou por
todos esses problemas e processuais que você sabe. E isso foi muito difícil, né? Foi quando eu assumi a rádio. A rádio, ela passava nesse momento por uma liquidação, né, dos haveres do sócio. E esse sócio, ele usou muitas vezes os veículos de comunicação que a gente tinha na cidade, jornais, né? Para dizer que a rádio estava sendo liquidada. Esse sendo liquidada significava para as pessoas, e a gente todo dia recebia uma ou outra pessoa, queria saber se a rádio ia fechar, se a rádio ia continuar. Então, continuar com rádio depois da morte do Zé Roberto foi um desafio muito grande, sabe, Henrique? Porque a gente tinha uma avalanche de processo, né? E a gente queria que a rádio alcançasse o fim social dela, né? E era isso que eu queria para a rádio, porque tantas pessoas trabalhando lá na 104 FM, né? Famílias, né, que dependiam do rádio. E a minha preocupação é que a rádio continuasse. Quando ele faleceu, até o contrato social, a administração era exclusiva dele. Então, por mais que existiam os meios jurídicos, né, da gente, né, conseguir fazer as nomeações, as assinaturas, até para pagamento das coisas, a gente não tinha esse poder, porque tudo era ele. Então, além dessa dificuldade burocrática que existiu a ausência física dele. E nós não tivemos luto depois da morte dele. O meu pai, ele foi enterrado ao meio-dia, às 13 horas ele tinha uma audiência, porque na época ele estava passando por processo de dissolução da rádio, né, com o irmão dele. E eu lembro da gente passar na porta do fórum e o irmão dele tá lá para comparecer na audiência. Tudo isso que aconteceu afetou muito o José Roberto, a saúde dele, né? Porque envolvia a família dele, né? O irmão, e acabou envolvendo outros membros da família, né? E ele ficou muito, muito triste com tudo isso. Tanto que a gente acredita, né, que essa tristeza toda, esse estresse todo, tudo que o José Roberto passou, né, contribuiu muito para a ida, né, dele, para a morte dele tão precoce, com 52 anos. 3 dias após comemorar o seu 52º aniversário, quis o destino e os desígnios de Deus que José Roberto nos deixasse de forma inesperada e repentina. Por volta de 1h da madrugada do dia 17 de julho de 2006, José Roberto sofreu um infarto fulminante. Já nas primeiras horas da manhã, a notícia já havia se espalhado, deixando o Piuí em um clima de pesado luto. Parece que ele estava sentindo que ele ia embora, sabe? E eu tinha feito uma cirurgia 12 dias antes da morte dele. E eu vim para Piuí. Eu não morava aqui, eu morava em São Paulo. E eu falo que, graças a Deus, Deus me tocou de alguma forma. E vim na quinta-feira para Piuí. E passei esse tempo com meu pai. Eu falo que 24 horas, porque o Rogério, meu marido, ficou em São Paulo. Eu vim de férias para cá, porque era julho. E eu estava aqui o tempo todo. Então, o dia que ele passou mal, né? Que ele passou mal no sábado, eu acompanhei ele no hospital. Quando ele voltou para casa, que ele teve alta, e quando ele morreu, eu também estava aqui. Então, eu pude me despedir dele, porque uma frase, assim, a última coisa que eu falei pro meu pai, que eu acho que era realmente uma despedida, eu virei e falei: pai, você tem que cuidar da sua saúde, porque eu não sei viver sem você. Não por você, por mim. Você pensa em mim antes de fumar um cigarro, você pensa em mim antes de comer essas coisas que você gosta de comer, porque eu não sei se eu vou viver sem você. E ele virou pra mim e eu falei, eu vou deitar e tudo, qualquer coisa você me chama. Aí ele virou e falou assim: você tem o telefone do Dr. Luiz? Que eu acho que ele estava sentindo alguma coisa. Eu falei: tem, você já quer que eu ligue? Ele falou: não.
tá tudo bem. Aí eu fui dormir e falei, pai, dorme com Deus. Aí ele virou e falou assim, você fica com Deus, minha filha. Ele não falou dorme, ele falou você fica. Você fica com Deus, minha filha. Então, assim, eu falo que eu tive a oportunidade de despedir. Quando a Larissa me ligou, de domingo para segunda, a gente tinha comemorado o aniversário do Zé Roberto na sexta-feira, tava tudo bem. Quando foi na madrugada de domingo para segunda, a Larissa ligou e disse assim, o meu pai morreu. Aquilo foi como se tudo escurecesse, como se a gente não tivesse um ponto de partida. Era inacreditável, porque ele parecia uma pessoa muito forte e a gente não esperava aquilo. Mas assim, graças a Deus superamos tudo, né? Eu acho que se o Zé Roberto estivesse aqui hoje, ele teria muito orgulho de ver a rádio do jeito que está. Muito orgulho de ver o filho, né, o Leandro, administrando a rádio. Ele é um empreendedor, um empresário brilhante. E ele conduziu assim, eu acho que ele fez muito além do que o Zé Roberto esperava. Então, assim, eu acho que ele teria muito orgulho de tudo isso que o Leandro fez. O enterro do Zé Roberto, acho que ficou para a história aqui em Piuí. Porque eles brincavam, né, que quando o Zé Roberto morresse, no enterro dele ia ter eu, o Leandro e a Larissa. E quando o José Roberto morreu, eu fiquei tão surpresa, assim, eu sabia que o Zé Roberto era uma pessoa boa, eu que convivi quase 25 anos com ele. Mas assim, a gente ouvia isso, né? E, no entanto, o enterro dele foi uma coisa impressionante, né? Eu lembro que eu fiquei com os pés todos machucados, das pessoas pisarem no meu pé, sabe? Para poder ir lá dar o último adeus ao Zé Roberto. Eu me lembro que uma pessoa chegou de Guapé com um santinho, com uma imagem, e me pediu, falou assim, quase que eu não chego aqui, eu queria colocar essa imagem aqui para ir com o José Roberto, uma pessoa que a gente nunca tinha visto, sabe? E contava a história dele, porque o Zé Roberto tinha comércio na época lá em Guapé, Pimenta, São Roque, né? Formiga. Então, sempre tinha uma pessoa contando uma história dele. Eu lembro que uma mulher chegou chorando também, né, dizendo que o Zé Roberto tinha salvado a vida do filho, porque o filho dela estava internado, é o Zé Roberto que ajudou. E é sempre assim, ele sempre tinha uma história bacana, né? A gente, depois que ele foi embora, é que eu tive a consciência do quanto o Zé Roberto era bom. E o velório, veio tanta gente, e a maioria, assim, não foi por causa de mim, do Leandro, porque, claro, vieram os nossos amigos, família e tudo, mas tanta gente que a gente não conhecia, que a gente não sabia da existência, e chegou um momento, ele foi enterrado meio-dia, 1h da tarde, eram umas 11 horas, que eu lembro muito da Maria Vilela, que ele falava que era a segunda mãe dele, dela bater palma, pedir para o pessoal afastar, porque era tanta gente ali no Grêmio que foi aglomerando ali, que a gente não conseguia mexer mais, sabe? E aí ela fez do jeito dela, com cadeira, um cercado, uma fila para as pessoas passarem para ver o caixão, despedir, né, da gente, dele e dar os cumprimentos para a gente. E ela fez isso, porque a gente, naquele momento, a gente não teve essa atitude, né? E foi muita gente. As flores da cidade acabou. Zé Roberto era uma pessoa de um perfil autêntico. Ele não levava desaforo, o que ele tinha para te falar, ele te falava, tá certo? E eu me dei muito bem com ele, porque eu também sempre fui muito autêntico, o que eu tenho que falar eu falo, a gente, através do diálogo que a gente consegue chegar a um bem comum. As qualidades dele supriam os defeitos, superava os defeitos. Uma pessoa boa, que ajudava, chegasse alguém pedindo qualquer coisa, ele ajudava, era uma pessoa de um coração enorme. Zé Roberto era muito exigente, às vezes rígido, né? Tinha uma forma muito diferente, totalmente oposta do Leandro, no trato com a gente, rígido, muito sistemático,
Às vezes até um pouco nervoso, quando ele queria uma coisa, era, né, não podia demorar. Quem passou pela 104 FM nesses 40 anos carrega até hoje boas e curiosas lembranças, seja no ar, durante os programas ao vivo e também pela convivência com o diretor José Roberto Goulart. Aí eu me lembro de uma história dele, que no programa do Serginho, que era à tarde, sempre as pessoas pediam tal música, então eu repetia. E ele me dava bronca, não pode repetir. Aí eu explicava para ele. Mas assim, eu sempre consegui conversar com ele, sabe? Era um irmão, um pai, o carinho que eu tenho por ele é para uma vida inteira. Quantas vezes eu fui com o próprio Zé Roberto lá na Serra da Pimenta para regular os aparelhos. Aí ele me ligou, Craig, vão lá comigo, porque o aparelho lá não está funcionando. E tem uma passagem muito interessante com o Zé Roberto, que ele era um atirador de tiro, né, de revólver. E nós chegamos lá na Serra da Pimenta, eu estou falando rápido, porque de ser uma gravação, e nós chegamos lá na Serra da Pimenta, ele falou, ó, lá naquele poste, aquele isolador que passa o fio, tá dando interferência, ele tá isolando e eu preciso quebrar ele lá no alto do poste. Rapaz, ele pegou o revólver na minha frente, assim, falei, o Zé Roberto deve estar brincando comigo, que ele vai acertar com o revólver aquele isolador. Você quer que foi um tiro só. Ele arrebentou, passou a eletricidade, a rádio voltou a funcionar. Era um domingo de manhã, o locutor estava no rádio e uma pessoa ligou para passar uma nota de falecimento. Falou, eu tô aqui, sou de Pimenta, queria comunicar a nota de falecimento do meu amigo aqui. Passou o nome da pessoa, a idade, quem que ele estava deixando, a esposa, os filhos, né? O horário de sepultamento. E o locutor falou a nota de falecimento, porque era normal a família mandar a nota de falecimento direto para a rádio. Daí a pouquinho, aquela pessoa que ele estava noticiando que tinha falecido ligou para ele do boteco e estava tudo em amigos, bebendo, fazendo farra. E falou, não, eu tô aqui, tô vivinho aqui. Na época, eu lembro como se fosse hoje, a gente rezava a Ave Maria. E a Ave Maria era feita pelo locutor e alguém representando a igreja. E, coincidentemente, eu cheguei num dia, faltando uns 7:06, e o Frank estava no ar no momento. Ele estava fazendo o programa. E ele faltava ali 5, 4:06, ele falou assim, o pessoal naquele dia não compareceu, né, para fazer a reza, e ele me convidou para estar ajudando a rezar, e só que foi muito rápido, não deu tempo, a gente tinha um papel, uma colinha, e não deu tempo de eu pegar essa cola. E nesse meio tempo ele começou a Ave Maria, eu não sei porquê, eu fiquei nervoso ali naquele momento e me perdi na reza. E o Frank também ficou do outro lado intacto, ele não falava e eu não falava, e aquele negócio ficou no meio do caminho. E eu lembro do Zé Roberto chegar, assim, menos de 5 minutos ele chegou na rádio, muito bravo, porque a gente não tinha nos preparado para estar fazendo aquele momento, porque foi um repente, tinha acabado de chegar. Então assim, foi um fato. Hoje ele é engraçado porque a gente fala que tudo na vida tem que ter uma preparação, e naquele momento, como foi de repente, faltou essa preparação e acabou gerando, né, ali momentaneamente um transtorno ali, que o ouvinte estava ouvindo e não estava entendendo por que a gente estava travado. Quando ele brigava com o padre, ele discutia com o padre, porque não sei o que, ele chegava lá assim, não, hoje pode cortar a Ave Maria. Zé Roberto, 6 horas tem Ave Maria, a gente põe só a música. Não, tem a voz do padre, pode cortar, hoje não vai ter. Esse tipo de impulso, sempre. Logo no seu início, a Rádio Piuí FM demonstrou uma preocupação com manter a população informada e atualizada dos fatos mais importantes ocorridos no mundo, no Brasil, no estado e no próprio município e região. Um dos primeiros trabalhos extra e estúdios da rádio foi em parceria com o jornal Alto São Francisco. O jornal Alto São Francisco foi fundado em 1920 por José Firmino Pereira. E depois da criação da rádio, da instalação da rádio, começou a surgir os debates políticos. Esses debates marcaram época e sempre foram organizados em parceria entre a rádio e o jornal Alto São Francisco. Era a notícia escrita e a notícia falada.
O jornalismo sempre foi um dos pilares da 104 FM. Era a menina dos olhos de José Roberto. Conhecido pelo seu senso de justiça, utilizava o jornal da emissora para levar os fatos a toda a população. As notícias do Zé Roberto eram sempre as notícias bombásticas, né? Todo mundo no rádio parava para ouvir o Zé Roberto. Tanto que o Zé Roberto tinha uma vinheta, né? Quando o Zé Roberto começava a falar, a rádio colocava uma vinheta, né? E mais tarde, né, as outras emissoras de rádio pediam a gente, né, para poder copiar essa vinheta, né, do Zé Roberto, essa música que o Zé Roberto usava no rádio, para poder gravar alguma coisa, para chamar a atenção. Então, ele era figura, né? Pouco antes dele falecer, ele deu uma notícia que nem o juiz da época sabia que estava acontecendo uma cassação de uma chapa no tribunal. Lá do tribunal, na época, era fax. Meu pai recebeu um fax com o número do protocolo que a chapa desse candidato estava sendo cassada por compra de votos. Meu pai, na mesma hora, deu a notícia. A cidade virou assim, de pernas para o ar. Que o Zé Roberto funcionava na época como até um fiscal a favor do povo. A gente notava, a gente preocupava que as coisas tudo davam certo, porque senão o Zé Roberto pegava no pé. E ele era danado, ele não tinha no campo da informação, seja lá quem for, o que acontecesse, ele dava notícia. Boa ou ruim, se a pessoa agradasse A ou B, se era seu amigo, se era seu adversário, não interessa. A notícia tinha que ser dada e o que era verdade ele falava. E ele preparava, colocava a rádio à nossa disposição, dos políticos, falava quem queria, o que queria, entendeu? Então nós agarrávamos nos argumentos, mas dentro de uma democracia, né? Que ele impunha também, eu tinha também uma norma dele também, que se sair da norma, ele cortava a rádio. Tudo que eu precisei da rádio, mas também eles carcavam o pau quando era rádio também. Carcavam por ele também, porque não tem ninguém que não erra. Só Deus para não errar. Quando eu comecei no rádio, o jornalismo era feito diretamente pelos locutores. Então, era até assim um fato muito engraçado que aconteceu na época, que o Zé Roberto chegava e trazia sempre, às vezes, uma notícia pra gente, além das notícias que a gente dava, às vezes ele chegava repentinamente com a notícia de jornal. E entregava pra gente, falava assim, lê, e ficava aguardando a leitura. Quando assumi, né, o jornalismo da 104, realmente foi uma grande missão para mim, foi uma virada de chave, digamos assim, na minha carreira, porque assumi uma bagagem, né, um legado que foi deixado pelo José Roberto, né, que ele tinha como o jornalismo a sua menina dos olhos, né, ele sempre esteve à frente aí de grandes momentos, né, não só de Piuí, como também da região. Então, continuar mantendo essa tradição, que é informar com credibilidade, informar também, né, com a apuração dos fatos, levando a verdade para a população, né, e falando, né, para mais de 1,5 milhão de ouvintes e, por que não agora, telespectadores, isso foi de uma grande responsabilidade. E isso me mostrou também que o jornalismo da 104, ele colabora muito para a construção da sociedade, né? Aqui, como já dizia o próprio Zé Roberto, né, e aprendi isso também com o Leandro, os microfones da 104 são redondos, ele não tem lado. Então, todo mundo tem voz. Que o nosso jornalismo hoje, ele é feito com credibilidade, responsabilidade e qualidade, né, para levar ao ouvinte, ao telespectador que está do outro lado nos acompanhando, informação em tempo real e mantendo, sobretudo, o nosso compromisso com a verdade. É um jornal que tem credibilidade, que leva confiança, é um jornal que abrange uma área muito grande. A função do nosso jornalismo, porque vem as fake news. Então é a nossa checagem, é onde que a gente vai buscar uma fonte oficial para estar podendo ver o que realmente aconteceu, como que aconteceu, aquele fato que aquela pessoa passou ali e registrou. Porque isso depende, né, dos olhos. Eu vi uma coisa, mas talvez não é daquela forma que aquela pessoa enxergou. Então é importante, a importância do jornalismo é justamente disso. É a checagem, é trazer os fatos da forma que realmente aconteceu, né?
para passar uma informação verdadeira para as pessoas. Então, quando eu cheguei na 104, né, o jornal 104 FM, ele era feito simplesmente no rádio, né, em edições diárias, né, de hora em hora, e também aquele conteúdo era disponibilizado nas redes sociais da 104. A gente tinha também, né, como sempre teve, presença marcante, né, nos eventos, nas solenidades, né, que a 104 FM sempre era convidada, e um bom jornalismo que se preze também faz questão de estar presente. Mas de lá para cá, né, isso meados de 2016, para chegarmos agora em 2023, ano 40 da 104 FM, o jornal ele teve então uma grande mudança, porque com a integração das plataformas digitais, a gente passou então a ter áudio e vídeo, né, nas nossas redes sociais. Então começamos a ter, né, edições ao vivo do Jornal 104 FM nas redes, passamos a ter matérias e reportagens especiais, né, e um contato muito mais próximo também com o nosso ouvinte, que passou em determinado momento a ser o nosso telespectador, né? Então hoje nós estamos com o Jornal 104 FM em multiplataformas, trazendo não só a notícia em áudio, como também em vídeo. Então essa importância se dá na informação mesmo, seja de jornalismo, seja de entretenimento, seja de qualquer promoção referente ao rádio. A gente precisa levar isso para a rede social, e a gente precisa levar a rede social para o rádio. Então é o primeiro contato mesmo das pessoas com a rádio hoje pelas redes sociais. Ter o jornalismo próximo dessas pessoas, de ter a rádio próximo, servindo isso de referência para elas, é muito importante. E hoje aliado a essa rede social, né? Porque a gente consegue produzir conteúdos, né, de qualidade, em áudio, vídeo, poder transmitir em múltiplas, né, facetas e linguagens, né, agregando cada vez mais público para o rádio. Eu falo que o rádio ele ganhou público, ele não perdeu o público dele. Ele tem o público do rádio e tem essa nova geração que gosta de rede social, e ele também se faz presente. Os debates também foram e são uma importante marca da 104 FM na trajetória eleitoral piuiense dos últimos 30 anos. Assim como as pesquisas eleitorais, os debates nasceram como um resultado de uma salutar parceria entre a rádio e o Jornal Alto São Francisco. Então eu propus ao Zé Roberto, falei, Zé, vamos montar uma equipe aqui de trabalho chamada Equipe Voz e Texto. Voz da rádio e texto da minha turma do jornal. O primeiro debate da história política piuiense foi realizado no ano de 1988. Eram eleições municipais, mas o clima de euforia era generalizado por causa da redemocratização e constitucionalização que o país estava vivendo. Nós fizemos coberturas de eleições, nós fazíamos cobertura da eleição em si, coberturas de apuração a gente fazia com comentários e tudo mais. Nós fizemos pesquisas políticas na época, pesquisas eleitorais não políticas. Nós fazíamos debates, nós fizemos o primeiro debate político de Piuí. A rádio entrou no ar em 86, em 88 teve uma eleição municipal. Nós fizemos o primeiro debate entre o doutor Zé Garcia, que eram os candidatos a prefeito, doutor Zé Garcia, Álvaro Moreira da Silva, Joval do PT e Wilson Craide, tendo eu e o Zé Roberto como interlocutores ali, né, como coordenadores do debate e tudo mais. Começou lá naquele salão paroquial, né, e aquilo foi chegava lá de fora aquela turma que era de um partido, outra de outro, um telão e todo mundo vibrando, um dava resposta, outro brincava. Lá de dentro você escutava o pessoal gritando, batendo palma, mas foi interessante para que a população conhecesse, né? O candidato que estava entrando, que estava chegando. Eu lembro ainda, né, uma experiência assim, que ficou marcada na minha memória. E até hoje, viu, Henrique? Até hoje pessoas comentam na rua sobre aquele debate, porque foi um debate muito acalorado e sob os olhares atentos do Zé Roberto. Ele ficava ali acompanhando para e passo tudo o que acontecia, né? E como era um momento da política de Piuí
que foi muito acirrado, né? As lideranças políticas de Piauí, assim, cada qual querendo defender o seu lado político, isso é natural e político. Mas naquela época era muito acalorado, né? E as pessoas se lembram disso, né? E realmente o primeiro debate da história eleitoral foi um sucesso. A prova maior disso foi a realização de uma segunda edição de debate para o mesmo pleito eleitoral. Eu acredito que, se não foi 100% da população, pelo menos 90% assistiu aquele debate. As ruas ali ficaram cheias de gente, lotadas de gente, a praça lotou de gente. Cada grupo político defendendo seu candidato foi realmente, assim, maravilhoso. Eu acho que foi um debate que, como eu disse, foi muito importante para a história futura da cidade e para o desenvolvimento da cidade no futuro. A Rádio Piauí FM sempre se manteve preocupada com o sofrimento dos mais pobres e desvalidos da sociedade. Por isso, pensando em pessoas que necessitavam de agasalho no frio, a emissora lançou a Campanha do Agasalho, que existe até hoje. Além disso, a 104 FM é preocupada com o bem comum e o bem-estar da comunidade e usa a potência dos seus microfones para estimular a população em diversas ações sociais. Eu me recordo, por exemplo, antigamente não existia leite sem lactose, esses leites tinham que tomar leite de cabra, né? Então ele falava, gente, alguém tem uma cabra, um leite, porque apareceu um ouvinte que a filha nasceu e que precisava tomar um leite de cabra. Eu tenho essa lembrança do meu pai falar, tipo, no rádio, né? Descobrir quem tinha para dar para essa ouvinte, porque a rádio, você perdia um documento, você ia na rádio. Faltava um leite, você ligava lá na rádio. Então eu lembro muito do meu pai fazer esse papel social lá na rádio. Meu pai, eu brinco que ele era muito generoso, o coração muito grande. Ele era aquela pessoa que, se você soubesse lidar, soubesse conversar, eu acho que você conseguia tirar até a roupa dele. Mas ele era uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa muito pautada, tanto que hoje eu falo que o nosso slogan do jornal continua, né? Que é o compromisso com a verdade. Ele sempre foi muito verdadeiro, muito inquieto, muito atento às causas sociais. E não só com a população, mas também com os funcionários. Eu tive felicidade de liderar um projeto, que é o projeto Mutirão Reconstruindo um Sonho. Foi, para mim, um marco. Eu tomei a liberdade de abrir o microfone, lançar o projeto, já recebi a primeira carta e já entrei com o projeto Mutirão Reconstruindo um Sonho, que era a primeira ideia era reformar uma casa de uma família carente. E graças a Deus somos muito felizes e concluímos mais esse sonho. Leandro Goulart é o atual diretor da 104 FM. Ao assumir tamanha responsabilidade, embora muito jovem, se deparou com grandes desafios. Administrar uma empresa tradicional e complexa e, ao mesmo tempo, inserir a 104 FM na era da modernidade digital. Esses desafios e muitos outros foram contornados pela grande habilidade administrativa e estar sempre atento e aberto às inovações e mudanças. Passar para o Leandro, ele foi tranquilo, porque eu sabia que da capacidade do Leandro, da responsabilidade do Leandro, né? Então eu sabia que isso era certo, né? Não era um tiro no escuro. O Leandro sempre foi um filho muito bom, muito responsável. Então eu sabia que a 104 FM estava aí em boas mãos. Ele preocupou muito com a plástica visual da rádio. Isso eu achei que mudou. Meu pai não tinha ele não dava tanta importância para o visual estético, porque ele falava que as pessoas ouviam apenas. Então, o escritório da rádio não era lindo, o estúdio também, muito menos. A rádio tem o antes do Leandro e o depois do Leandro, né? E antes também o Zé Roberto foi uma pegada muito forte para 104 FM, porque ele foi um ícone, né?
Mas assim, vir depois do José Roberto, né? E manter a rádio depois de tecnologia, de mídia social, e pouquíssimas emissoras de rádio conseguem, né? E é isso que vocês têm feito aí na 104, né? Vocês têm conseguido manter aí o mesmo sucesso da 104 FM, aquele assim, bem diferente daquela época que começou, né? Mas de uma maneira bem mais moderna hoje, a 104 FM continua, né? A gente tem que pensar que o rádio passou por muitas transformações nesses 40 anos. Você passar naquela época de quando começou a rádio, desde de vinil, LP, cassete, se demandava um espaço físico muito grande, né, para manter. A rádio tinha uma discoteca enorme. Eu lembro que os artistas gravavam os LPs e depois os CDs, e a gente tinha que armazenar, catalogar, então demandava um espaço físico muito grande. Quando a gente migrou já para o prédio novo, a rádio já estava informatizada, já existia, né, os arquivos de Wave, os arquivos digitais, né, que comprimiram e compactaram, né, e deu essa mobilidade, né, para a gente poder estar num espaço que consigamos fazer uma rádio, né, cada vez mais dinâmica, mais moderna, mas hoje com um espaço mais reduzido, sem perder a qualidade. A rádio acompanhou a evolução tecnológica, acompanhou a evolução em questão de comunicação, então isso auxiliou muito na questão de estar chegando onde que chegou aí, né, aos 40 anos de sucesso. O Leandro é maravilhoso também. Foram assim 2 experiências. A diferença foi que eu acho que o rádio mudou muito, o estilo de fazer rádio, a forma de fazer rádio mudou muito ao longo desses anos. E é claro que o Leandro, né, na nova geração de rádio, ele veio com essa ideia de modernização. O Leandro é um cara que eu devo muito também, é um cara que me ajudou muito, Henrique Gabriel, e reinventou praticamente o Leandro, sabe? Loira, isso. Até hoje eu gosto quando o Leandro me dá uns toques, entendeu? Eu falo, Irajá, isso. Então a rádio representou muito para mim aí. Nós fizemos, eu acho que foi 30 anos, que eu me lembro que até dei a ideia da gente trazer 30 artistas, a gente conseguiu trazer os 30. E de lá para cá, a gente continuou fazendo as edições, né? Só nesse período da pandemia que não deu pra gente fazer, né? Mas trouxemos nomes grandes aqui na cidade, que eu acho que, e assim, mérito nosso e da rádio, porque a rádio é respeitadíssima por todos os artistas. Ela tem o que é de mais moderno no mercado hoje em dia, ela tem. E tem certeza que vai melhorar mais ainda, entendeu? A região é muito boa, sabe? Aqui tem um ponto de transmissão, que é esse que nós estamos vendo aqui, que é um dos melhores do estado, entendeu? A altitude daqui favorece tudo. Então é uma senhora rádio isso aqui. Então a necessidade da transformação da rádio foi de poder evoluir através da tendência do mercado. As reformas que a gente promoveu, as mudanças que a gente se propôs a fazer, foi justamente uma estratégia de mercado, que as coisas evoluem, né? Então ter essa entrega hoje para o ouvinte de uma forma com qualidade, digitalizada, conseguir através de vários meios, né, que a rádio hoje é multiplataforma, foi necessário trazer inovação, pesquisa, mudança, buscar profissionais que entendam, pessoas que possam estar contribuindo para que a gente consiga elevar o nosso padrão de qualidade, buscar referenciais daquilo que a gente não tinha e se reinventar, né? A gente se reinventou já aí nessas 4 décadas e se precisar de reinventar mais um monte de vezes, a gente vai se reinventar para estar atendendo as expectativas do público, porque a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande falar com a região toda. Mensurar a importância da Rádio 104 FM na vida das pessoas e de seus colaboradores ao longo dos seus 40 anos de existência é uma tarefa um tanto difícil. A emissora atravessou e atravessa gerações e o rádio continua mais vivo do que nunca. Então acompanhava o meu pai
desde sempre, né? O meu amor pelo rádio, gostar do rádio, eu acho que se não acompanhasse ele tanto, né, eu acho que eu não teria conseguido hoje lidar com tudo que eu precisava de lidar. Porque eu falo que foi uma escola, foi um aprendizado sem saber. Eu fui à medida... Eu acho que Deus faz as coisas muito certas na vida da gente. Ele preparou, né, eu, minha irmã, minha mãe. Eu lembro que na missa, né, de 7º dia, o padre falou que o tempo para ele era muito precioso. Meu pai, o tempo de vida dele ia ser curto, por isso que ele era tão impaciente. Então, assim, lembrar do meu pai como um pai é lembrar dele como referência de tudo. Eu, pelo menos, cresci com minha mãe escutando rádio. Era o dia inteiro, arrumando casa, escutando a rádio, então era uma forma de entretenimento. Cara, eu sempre escutei a 104, desde criança, desde sempre eu escutei com a minha avó. Porque a rádio é como se fosse uma família, pra mim é uma família. É família, hoje eu considero aqui como se fosse família, faz parte do meu dia a dia, é muito difícil. Né? A gente tira férias, fica longe da rádio, a gente fica até com saudade. Mas para mim é muito importante, é tudo. A rádio é tudo na minha vida, né? Representa a minha vida, cara. Eu tenho a 104 FM. Desculpa. Quis falar porque é minha segunda família, é minha segunda casa. Até me emociona em falar da 104 porque é tudo isso que eu falei, sabe? A 104 para mim ajudou eu a criar meus filhos. A 104 para mim ajudou a curar minha doença. A 104 hoje em dia para mim é um esteio e eu não sei nem como suportar trabalhar, ficar longe da 104. Para mim é minha família também, sabe? Porque eu passo a maior parte do meu dia aqui. Eu tenho um carinho enorme por todas as pessoas que trabalham comigo. Desde que eu entrei aqui, eu cresci muito. Eu cresci como profissional, eu cresci como pessoa, eu amadureci muito. Então, a 104 é minha família. Onde que a gente chega com a rádio? As pessoas são mais carinhosas, e principalmente os ouvintes do dia a dia. Então, acho que onde que a gente chega, eles sabem que a gente é da rádio, já muda a perspectiva deles todo sobre a gente. A Rádio 104 FM para mim representa uma realização pessoal, profissional. Entrei sabendo pouco, ainda sei pouco, mas graças a 104 FM eu tive contato com várias pessoas que eu gosto realmente, que eu sou fã, né? E representa muito, é um ponto muito positivo na minha vida, na minha história, na minha carreira profissional, e na vida das pessoas. Eu acho que é essa questão mesmo de informação, né, Henrique? Representa muito você falar, você chega em qualquer lugar e fala assim, a emissora que eu trabalho está completando 40 anos, é muito difícil você chegar a uma rádio comercial a essa idade. E a 104 FM, ela não só leva o nome da rádio mais legal, como também engloba as pessoas, né? Ela faz jus ao que diz realmente a rádio mais legal. E a 104 FM para mim representa casa, em uma palavra. Casa, família, acolhimento, né? Diversidade. A 104 é o que é até hoje porque é uma rádio que está sempre procurando se reinventar, se renovar, está sempre presente aí nos principais eventos aqui da nossa região, leva uma programação para cima, cheia de diversão, prêmios, promoções, eventos, cobertura. Creio que o tempero ali seja isso, promoções, as melhores promoções, cobertura dos melhores eventos, a programação da rádio em si, locutores, a equipe 104 FM. E nesses 40 anos de história, a 104 FM trouxe para Piuí e região o pioneirismo da radiofusão, além de ser um patrimônio cultural e afetivo dos piuienses. A Rádio 104 FM não representa apenas um canal
de comunicação, apenas um canal jornalístico que traz informação, mas é um instrumento de informação, formação. Além de tudo isso, é também um instrumento de entretenimento, onde as pessoas participam dos programas, participam pedindo a música, participam falando, participam debatendo, enfim, é um canal aberto para a sociedade piauiense, é um canal aberto da sociedade piauiense. A rádio representa o desenvolvimento de muitas empresas piauienses e da região e leva o nome de Piauí não só para a região, mas também para todo o Brasil e para o mundo através da rede mundial de computadores. É um patrimônio cultural e afetivo dos piauienses. Eu acho que o piauiense, como eu acabei de dizer, tem muito amor, tem muito carinho pela 104 FM. Além de que ela é uma coisa inteiramente importante na vida de Piauí. Nós precisamos dessa velocidade do veículo rádio para continuar nos informando. A gente tem que estar preparado para o futuro, a gente tem que estar preparado, não só eu, como a equipe da rádio, estar preparado não só com uma perda de um ente querido nosso, que tem todo o sucesso, que tem todo o talento, mas estar preparado as pessoas para o novo, né? O rádio ele tem que conquistar novas pessoas, o rádio que tem que ir para novos lugares, em outras plataformas. E isso a gente tem conseguido, né? Ao passar dos anos, né? Isso a gente teve aí uma força-tarefa, porque o mercado impôs isso, né? Essa vida híbrida no cotidiano, à distância de muitas pessoas, onde o rádio já estava fazendo isso. Então tivemos que adaptar, tivemos que inovar, mas a gente não pode ter medo, né, do novo, medo do diferente, sempre conseguir aliar isso com a equipe, porque nós temos funcionários aí que têm muito mais de 30 anos de casa e outros chegando agora. Então saber lidar com as diferenças, os potenciais, os valores de cada um, o material humano, é muito bacana isso, né? E a Rádio 104 ela é isso, ela é essa constante mudança, sempre, mas sempre envolvido nos processos, envolvido com as pessoas que eles estão. Ao chegar aos 40 anos, a 104 FM se consolida como uma das melhores rádios de Minas Gerais. Uma emissora à frente de seu tempo, experiente, atuante e com inúmeras histórias e conquistas. E seguirá pelos próximos anos, marcando de forma positiva a vida e a memória de seus ouvintes. Falar do tempo é uma coisa imprevisível, né? Eu lembro que nas minhas escutas, uma vez eu gostei do slogan da Band News FM que falava que tudo pode mudar a cada 15 segundos. Imagina em 40 anos. Mas o que esperar de nós é saber que a gente vai estar aqui, firme e forte, inovando, buscando sempre as novidades, com a qualidade e a tradição de sempre. Buscando cada vez mais nesse mercado digital, nesse mercado doido, que tudo se consome em fração de segundos, né? Que a gente vai estar aqui buscando trazer para o ouvinte o nosso melhor, né? Desde a informação checada, desde a música em primeiro lugar, buscando sempre estar envolvendo o ouvinte, né? Junto com a emissora, trazendo essas pessoas para fazer companhia, porque o rádio ele é um companheiro fiel e isso nunca vai mudar. E do que depender de nós, né, da 104 FM, é uma amizade fiel e verdadeira que cada ciclo que passa, ela só se renova e vai só se estendendo a cada ano que passa. E a gente conta muito com todo mundo.